Compromisso do cristão com Deus. Quinto, guardar os mandamentos para não ser disciplinado pelo Senhor. Leamos o 19 e o 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Tem castigo, tem punição para quem não anda no caminho do Senhor. Deus se voltará contra nós se negligenciarmos nosso compromisso com Ele. Ele vai, diz a palavra em Reis, quando Salomão consagrou a casa de oração, Deus falando para ele, e dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra, e essa casa? Responder-se-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses. Aí veio Nabucodonosor e destruiu tudo, porque eles abandonaram o Senhor. Deus promete abençoar, mas também punir. Deus nos advertirá, pela sua palavra e pelo seu Espírito, do nosso desrespeito para com Ele, antes de estender a sua mão pesada contra nós. Ele vem pelos profetas, ele vem pela palavra do Senhor e diz, olha, conserte a sua vida. Arrependei-vos, cada um de vós, para que sejam cancelados os vossos pecados, e chega assim o refrigério da vossa alma pela presença do Senhor. Antes dele pesar a mão, ele convida ao arrependimento. Viver contrário aos mandamentos do Senhor se expressará através do estilo de vida. A gente se esquece de Deus fazendo tudo aquilo que Deus proíbe, abandonando tudo aquilo que Deus ordena. Isso, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. As bênçãos da graça comum poderão ser retidas, diminuídas, perdidas, e não vão produzir satisfação se a mão do Senhor for contra nós devido à nossa desobediência regular. Já pensou? Você pode até ter coisas ou não ter, porque é a mão de Deus impedindo que tenha. Ou quando tem, diz, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Deus faz soprar na vida da pessoa tudo que não é agradável. Os inimigos da nossa vida vão nos subjugar temporariamente, porque deixamos de seguir ao Senhor para obedecer ao nosso coração corrompido. Diz, não deis lugar ao diabo. A ausência do fruto do Espírito estará fortemente presente no crente que desobedece ao Senhor. Você não vê nele amor, alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, porque uma vez que desobedeceu a Deus, a luz é cortada. O poder do Espírito é cortado na vida dessa pessoa. Escândalos vão aparecer na vida do homem que se esqueceu de Deus, trazendo desonra ao Evangelho. A vida financeira poderá ser grandemente afetada por escolhermos andar na contramão da vontade de Deus. Problemas de saúde poderão nos atingir porque estamos
remando contra a maré da vontade de Deus. A morte física não deixa de ser uma realidade para quem não honra a aliança com Deus. Deus pode até tirar a vida do indivíduo, como na igreja de Corinto haviam fracos e alguns tinham morrido porque participavam de maneira indigna da ceia. Confessar os pecados é a maneira recomendada pelo Senhor para afastar sua ira contra nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Abandonar todo o caminho mau é necessário para que Deus se volte para nós. Deixe o ímpio, o seu caminho ímpio, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Concluo fazendo essas afirmações. Primeiro, temos buscado a Deus por causa das bênçãos, mas temos sido descuidados quanto aos nossos compromissos com Deus? Nós fizemos voto, nós fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prometemos obedecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, fizemos promessa no batismo de ser frequentes na igreja, de contribuir, enfim, evangelizar. Cadê o compromisso com Deus? O nosso deserto existencial é proveniente de provação ou porque somos desobedientes ao Senhor? Eu fui para o deserto porque pequei ou eu fui para o deserto como Jesus porque estou sendo provado? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas os 40 anos no deserto foi por causa da iniquidade. Então, precisamos fazer esse tipo de avaliação. Somente Deus, irmãos, é autossuficiente, mas nós somos autodependentes. Todos nós precisamos de Deus. Mas eu já tenho um plano. O plano pode falhar. Não pode, a empresa pode até nem lhe atender, e mesmo que lhe atenda, você ainda vai morrer, porque muitos ricos têm morrido. Quem não observa os mandamentos do Senhor já se distanciou de Deus. Pode estar na igreja, mas não está obedecendo, está longe do Senhor. Enquanto a vida física, há possibilidade de nos voltarmos para Deus. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Que Deus nos abençoe.